Nesta manhã estamos diante da mesa do Senhor, a qual peço que vocês possam fixar os olhos entre olhar para o púlpito e sempre deslocar seu olhar para essa mesa. A mesa é um sermão visível. Para aqueles que conhecem as Escrituras, a mesa já está falando por meio daquilo que a palavra diz sobre os elementos que aqui estão. Em primeiro lugar, eu gostaria de deslocar o eixo da sua compreensão de que a palavra que vai ser ministrada nada tem a ver com os irmãos que não estão aqui. Em que sentido falo isso? A palavra será uma palavra dura e de correção, mas nada tem a ver com os que aqui não estão. E até aqueles que aqui nos acompanham pelo Instagram possam ter certeza disso. A palavra não tem esse intuito. Ela abraça generalmente todos nós, e por isso gostaria que vocês pudessem ouvir desta forma, assim como esses que estão nos ouvindo e que legitimamente não estão aqui por motivos dos quais já foram citados ao pastor. Que Deus os abençoe aí, meus irmãos que estão nos ouvindo pelo Instagram. O texto-chave se encontra no verso de número 5, a qual eu peço que você fixe seus olhos e recite-o em voz alta comigo. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. A parábola que hoje nós estaremos ouvindo como mensagem para a ceia do Senhor é uma parábola com um sentido profundo e se encontra no verso de número 5. Houve um desprezo quanto ao convite. Repetindo, o verso de número 5 é central à compreensão desta história. Houve um desprezo quanto ao convite. Eu gostaria de mencionar algumas coisas que, como pastor, me são importantes de serem ditas e de que toda a congregação possa ouvir, para que juntos possamos ser ministrados pelo Espírito Santo. Eu e você. A palavra é a nós, a todos nós. Desde que voltamos da pandemia, uma reflexão muito profunda ao meu coração foi trazida pelo Espírito Santo. Nós sabemos, como todos sabem, que ficamos muitos meses sem esta mesa. Vocês lembram disso, não? Muitos meses. 5 meses, não sei. E lembro que assim que voltamos, uma das coisas que mais foram ressaltadas de todos nós foram aquilo que nós não podíamos desfrutar naqueles meses e que era caro e que era valioso e que nós não estávamos atentos durante muito tempo, mas que a distância com relação a isso, por causa da pandemia, nos fez refletir. E refletimos sobre comunhão, sobre nossos cafés da manhã. Nós refletimos sobre ao estar com as pessoas, como era valioso e como não estava acontecendo. Nós refletimos sobre muitas coisas, mas uma dessas grandes reflexões, e eu acredito que a maior delas, foi de que nós não poderíamos compartilhar o pão. Algumas igrejas encontraram caminhos pouco viáveis, dos quais eu discordo dentro de uma pandemia, e não considero um caminho viável como, por exemplo, cada um no seu lugar, virtualmente. Não me parece ser aquilo que a mesa propõe, a pessoalidade, a presença de Jesus no nosso meio enquanto comunidade presencialmente unida. Mas o cerne da questão é que por muitos meses sem a mesa do Senhor, ao voltar nós percebemos que era tão valioso e como era bom estar diante dele e lembrar da mesa e lembrar e fazer aquilo que ele disse, em memória de mim. Todavia, eu gostaria de perceber com os irmãos que os meses que se seguiram após isso não foram meses tão diferentes dos que vieram antes. Como pastor e como um pastor muito conversador, eu costumo perguntar e ouvir as pessoas sobre o que elas têm de ansiedades, expectativas,
E aqueles que me conhecem de modo mais próximo sabem que gosto de conversar e de ouvir o que passa pelo coração dessas pessoas. Se elas têm lido Bíblia ou não, você já deve ter sido acometido de minhas perguntas. Você já leu Bíblia essa semana? Você já orou essa semana? Mas existe uma coisa que me fez despertar para algo que eu acho que a igreja inteira deveria esta manhã refletir profundamente. Principalmente de 3 meses para cá, tenho percebido pouquíssimas palavras, e às vezes nenhuma palavra, mas pouquíssimas palavras que denotam a preparação para a mesa do Senhor. De fato, são tão poucas que às vezes eu preciso rememoriá-las. Às vezes as menções são muito pequenas em relação a isso. E eu não quero aqui citar nomes, não há necessidade, não é sobre isso. É para nós, não é para você, é para nós. É para todos aqui. No mês anterior, apenas uma pessoa mencionou a mesa do Senhor, dizendo se está preparado ou se preparando para ela. Isso foi numa quarta-feira anterior ao domingo. Mas este mês, de modo muito especial, eu percebi que nenhuma, ou se eu estiver falhando com a memória, se aconteceu foi extremamente peculiar, mas aí eu peço perdão pela memória do pecador André. Mas nenhuma pessoa se aproximou de mim dizendo está se preparando para a mesa. Algumas pessoas me perguntaram se teria ceia para que elas pudessem se movimentar do ponto de vista logístico desse movimento, de como temos que fazer pão e cânticos, mas ninguém parecia estar muito preocupado. Na verdade, ninguém se preocupou muito se a ceia ia ser no domingo passado ou nesse. Ou talvez alguém tenha se preocupado, e aí eu peço perdão para um generalismo tolo, seria muito horrível colocá-lo numa posição general. Então, eu ressalvo você que se preparou desde antes do retiro, durante essa semana, para este momento. E na verdade, ontem, quando eu estava de tarde buscando compreender, estar diante dessa mesa, desde quinta-feira me movia a pensar sobre essas coisas mais reflexivamente, e o privilégio de estar aqui. E aí quando ontem eu falei assim, bom, vou mandar uma mensagem alertando aos irmãos a necessidade de preparação. E eu percebi que pouquíssimos améns apareceram. E eu não sei se você, naquele momento que viu a mensagem, você falou, opa, o pastor está pedindo que eu reflita sobre o que vai acontecer amanhã. Estão entendendo? A correção não é maligna, mas ela é para trazer você e eu para a posição de, peraí, como ministro do Evangelho, eu os lembrei ontem, às 17 e poucas, de que teríamos hoje este encontro. E talvez a pergunta que eu venha ali fazer, e por isso, de modo muito especial, é: quando você viu aquela mensagem no grupo, você parou as coisas, ou mesmo falou, que bom que foi lembrado, às 19 horas eu vou orar. Eu vou pedir a Deus para sondar, é o tempo de quaresma, eu vou pedir para Deus sondar o meu coração, entendeu? E Ele vai me mostrar coisas que eu vou apresentar diante dEle amanhã, eu vou me examinar, porque a ceia traz isso, o apóstolo Paulo nos lembra isso em 1 Coríntios 11, a ceia traz esse exame ao nosso coração de novo, essa oportunidade de se rever. Aqueles homens, nossos irmãos, os apóstolos, chegaram de modo muito prático diante da mesa, estavam preocupados quem era o traidor ou não. E quando as palavras estavam sendo proferidas, palavras eternas, eles não se perceberam, porque não haviam se preparado. Jesus preparou a ceia para eles, mas eles não se prepararam para aquele momento com Jesus. Talvez porque fosse um momento como tantos outros que já tiveram com o Senhor. Não era a primeira vez que eles dividiriam a Páscoa com Jesus. Já haviam outras 2 que Jesus tinha comido com eles, provavelmente. Não era a primeira, e quem sabe nem seria a última, porque afinal eles não estavam atentos às palavras de despedida. E aí eu gostaria de refletir com vocês, eu gostaria que você deslocasse o eixo desse pecador aqui
para você, do modo como eu estou fazendo agora para mim. Você se preparou para estar aqui? O texto me chama a atenção e ele será utilizado com certeza, porque esse é o propósito, a palavra de Deus nos cortar e ferir o nosso coração. Mas o texto diz que não houve apenas um anúncio do banquete. Você leu isso, não? O verso de número 3 diz que ele enviou os seus servos para chamar os convidados para a festa. Mas estes o quê? Não quiseram vir. Enviou ainda o quê? Esta é uma segunda menção. Ele enviou pessoas para a festa, para convidar a festa, o rei, dizendo: está tudo pronto, venham. Mas não quiseram dar atenção. Poderiam ter se preparado da seguinte forma: puxa, eu não estava preparado para esse convite, não me liguei. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que você faria? O que eu deveria fazer? Exatamente, o que? Se acontecer de novo, eu vou me preparar, eu vou me colocar à disposição. Mas novamente, o texto bíblico aponta de que eles se recusaram a dar valor àquilo que estava diante deles. Então eu lhe pergunto com todo o coração de pastor dessa igreja e pecador como você se comporta aos chamados de prepara-te para a mesa? Como você se coloca quando aquela mensagenzinha tão pequenininha do WhatsApp aparece dizendo: vamos nos preparar para estar diante do Senhor? A vida segue. A vida segue. O filme continua. A soneca, o sono, o que acontece quando alguém diz: ei, é ceia, vamos? O que acontece com você quando você é chamado a se preparar? Esta é a primeira consideração que eu gostaria de fazer, e por isso eu desloquei completamente o eixo dos irmãos que aqui não estão, porque não tem nada a ver com isso, compreende? Tem a ver com e menosprezaram o chamado, e o banquete estava pronto e não deram o quê? Valor ao banquete. Você nem lembrou que tinha ceia? Você não se preparou, ainda que soubesse que haveria uma ceia? Quanto tempo você gastou escolhendo as roupas tropicais da festa? Quanto tempo passou imaginando quão bom seria, e foi, o retiro? Mas quantos naquele domingo pensaram: hoje seria ceia? Tomara que chegue o próximo domingo. Esta semana me prepararei para tal coisa. Quem está entendendo? Está todo mundo entendendo. Acho que todo mundo está compreendendo que é sobre o que fazer quando Deus nos chama a nos prepararmos para Ele. Para tal momento que eu acredito que já esteja, eu peço em nome de Jesus que você esteja realmente comprometido a refletir nessa manhã sobre isso. Eu escolhi um sermão que tem quase 200 anos. Esse sermão não é meu, ele tem quase 200 anos e ele foi ministrado em uma ceia, e o pregador estava aterrorizado. Eu diminuí a quantidade de palavras porque tinha mais de 20 páginas onde ele estava completamente tomado de pavor diante de um auditório passivo.
E o pregador, que depois eu digo quem é, isso não faz muita diferença, esse nosso irmão que pregou essa ceia 200 anos atrás, quase 200 anos atrás, ele falou que uma das coisas mais assustadoras era de que quando ele falava da mesa e dos elementos e tudo mais, parecia que não havia nenhum tipo de comoção. E isso tem muito a ver com como nos preparamos para este momento. De que modo os chamados direto, um após outro, venham pecadores à mesa do Senhor, venham às fontes de vida, venham a se preparar, desloquem-se de uma quarta para uma quinta, passando por uma sexta e um sábado, se preparando para a mesa do Senhor. Os antigos, acusados de legalismo, me lembro meu pai dizendo, se preparavam naquela semana, ficavam assustados com a ideia, não pode mentir esta semana, isso é legalismo. Mas sabe o que eu quero dizer? Havia um certo tipo de, vamos estar aqui diante do Senhor. E o pregador começa dizendo de que os homens não mudaram desde Adão. São os mesmos ossos, a mesma carne, a mesma inclinação ao desrespeito e ao despreparo. O mesmo modo como Caim ofertou, é ofertado por nós muitas vezes. E ele diz, apontando para a mesa, naquele ano, naquele século, ele diz, não há nada novo, os homens continuam desprezando o Evangelho. E um vai para o seu campo, o outro vai para a sua festa, o outro vai para seja lá o que for, desprezam essas coisas. E ele diz, não há nada de novo debaixo do sol. Eu continuo dizendo o seguinte, ainda nas palavras desse pregador antigo, a qual decidi escolher para hoje, de que aquilo que o pecador menospreza, quando menospreza a mesa do Senhor, guarde isso no seu coração, quando você e eu, pecadores, desprezamos a mesa do Senhor, nós desprezamos o Evangelho. Isso aqui é um Evangelho pregado vivo, aos seus olhos. Isso é o Evangelho, a carne, o sangue, a mesa, os pecadores, o sacrifício que isso representa. Então esse pregador, ele diz que aquilo que o pregador menospreza, aquilo que o pecador menospreza, também tem a ver como ele menospreza, e também tem a ver por que ele menospreza. E o verso 5 é central. O verso 5 em grego é basicamente, não fizeram caso, não deram valor, não deram nenhum tipo de valor, olha, isso é grande. Segundo essa parábola, a primeira coisa que eles rejeitam, e eu gostaria de ressaltar com vocês, é de que eles rejeitam e desprezam os mensageiros. Como você bem sabe, os mensageiros aqui não são o rei. Então, os mensageiros são desprezados e alguns são até mortos. Por quê? Porque eles não acreditam que aquilo é tão grande assim, afinal é o mensageiro só. Eu não estou desprezando grandes coisas, não é o rei, sabe? Então a primeira coisa é, o que se menospreza quando se menospreza a preparação para a ceia? O Evangelho. E se menospreza porque eles desdenham dos ministros, eles acreditam que são menos importantes, porque afinal eu não sou o rei, e você pode achar 1000 motivos pelo qual você não me daria ouvidos, você pode inclusive, através dos meus pecados, me descredibilizar essa manhã, e dizer assim, bom, se fosse Jesus falando, eu até tremeria, mas é só aquele pecador, é o André que eu conheço. Portanto, a primeira coisa que você despreza, quando despreza a preparação, quando despreza aquela pequena mensagem de preparação no WhatsApp, é que você despreza de que Deus enviou um mensageiro, de que Deus se preocupou com que você lembrasse, de que Deus se preocupou com que você ficasse atento àquilo, e por isso lhe enviou uma mensagem, por isso disse, se prepare, você vai estar diante de mim. Deus se preocupou
em lhe enviar o mensageiro antes que lhe enviasse a correção. A segunda coisa é de que essas pessoas parecem que têm um desprezo pela própria festa. Na mente delas, talvez o banquete real não seria tanta coisa assim. Então, acreditam que o banquete real não deve ser algo tão majestoso. São coisas boas, mas, sabe, eu tenho elas disponíveis agora mesmo. Você pode lutar contra o sono, o cansaço ou tudo mais que estiver ao redor de você. Mas você não pode desconsiderar que talvez você não esteja na posição física e espiritual adequada para ouvir essas palavras, porque você talvez não tenha se preparado para ouvi-las. Quando você menospreza a mesa do Senhor, você menospreza o Evangelho de Deus. Quando você menospreza a mesa do Senhor, você menospreza a justificação que é representada aqui, o justo pelos injustos, um sangue puro e carmesim, trazendo vida nova e purificando você de todo pecado, justificando você diante de Deus. Você menospreza ter sido lavado pelo sangue de Jesus, e por isso você não se prepara. Afinal, deve ter alguma justiça dentro de você e de mim que nos impede de nos prepararmos como deveríamos. Você não menospreza o Espírito Santo que está presente aqui, porque Ele se preparou desde a eternidade passada para nos ministrar a sua palavra. Você menospreza o caminho para o céu, a fé, a esperança e o amor. Menospreza todas as grandes coisas que esse pacto representa, a aliança de Deus com os homens. Menospreza tudo que Jesus prometeu naquela mesa e continuou prometendo pelos capítulos seguintes de João. Toda a preocupação de Jesus de que não nos deixaria órfãos. Uma palavra de pai, de irmão, de família. Desdenhar do Evangelho é muito grave. Inclusive, parece loucura quando se fala do Evangelho do Filho de Deus. Você pode, por exemplo, desprezar as estrelas, e isso também seria uma tolice, e não admirar a beleza da criação, como foi hoje dita aqui. Você pode passar pela essa vida sem nunca ter dito: nossa, como foi bonito tudo que o Senhor fez. Isso é uma grande tolice, e eu diria até é um desrespeito com tanta coisa que o Senhor fez bonita. Você pode fazer isso, isso é um desprezo terrível. Você pode desprezar, por exemplo, o modo glorioso como Deus dispôs a sua criação, os animais, nós mesmos, nosso corpo. Você talvez nunca tenha parado para admirar o Senhor através daquilo que Ele criou, e admirar o Senhor através daquilo que Ele criou é honroso ao nome dEle. Mas quando você desdenha da mesa do Senhor e desdenha do Evangelho, você desdenha da obra-prima dEle. O Evangelho de Jesus é a obra das obras. O Evangelho de Jesus é o feito dos feitos, é a beleza das belezas, a grandeza das grandezas. O Evangelho de Jesus é Deus dando o seu Filho, o seu único e precioso Filho, para morrer em nosso lugar. O Evangelho de Jesus é a grande obra que custou a vida do Filho de Deus. Isso lhe custou muito mais do que criar as miríades do universo, as estrelas e os anjos maravilhosamente perfeitos. O Evangelho de Jesus foi muito mais custoso e é por isso muito mais valioso. Quando você despreza esta mesa, você despreza as agonias do Getsemane, o suor em sangue. Você despreza que ele estava tão atormentado por tudo que iria receber, que ele fez aquilo que talvez muitos de nós ainda não percebemos, o tamanho da agonia do nosso Senhor. Pai, tem como ser de outro jeito? Tem como ser de outra maneira, Pai? Pai, eu vou ficar separado de Ti. Quando você despreza a mesa do Senhor e não se prepara para ela, você despreza aquelas palavras que dizem Lama, Lama, Sabachthani. Sabe o que significa? Eli, Lama Sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que
que me desamparaste quando você despreza a mesa do Senhor? Foi nessas coisas que você não pensou. Mas tem mais. Quando não nos preparamos dignamente, com todo o coração para estar aqui, menosprezamos a eternidade. Damos pouco caso a céu e inferno. Nós estamos dizendo que o fato de termos sido levados à sua maravilhosa glória e de que todas as belezas e grandezas e a eternidade sem dores, sem maldade e tudo aquilo que a eternidade com Jesus Cristo representa, isso não é muita coisa. Não é algo do qual eu deveria estar pensando muito. O estado eterno são considerações que fazemos antes de prepararmos para essa mesa. E também menospreza o inferno. Menospreza o quão o inferno é terrível. Talvez alguns de nós não estejam tão crentes no inferno como deveriam, em sua existência. Mas eu te digo, assim como nas palavras desse pregador, não vai haver descrentes no inferno, porque o fogo, a dor, são reais demais para que haja descrentes no inferno. Todos no inferno são crentes. Todos no inferno têm certeza da existência de Deus. Todos no inferno têm certeza de que desprezaram a mesa do Senhor. Todos no inferno têm absoluta certeza de que não se prepararam. E todos lá, se houvesse alguma bondade que pudesse acessá-los, porque lá estarão maldizendo o nome do Senhor para todo sempre, mas se houvesse uma chance de bondade ser tocada, ou uma gota de água, como na parábola do homem no inferno, eles diriam: me dá mais uma chance para eu estar lá, eu não vou desprezar. Mas isso não será possível, porque isso não existe. No inferno, todos os crentes, ou seja, todos aqueles que de fato agora já acreditam que Deus existe, que tudo aquilo é real, jamais poderão voltar de lá. Quando menosprezamos a mesa do Senhor, menosprezamos a eternidade. Então você me pergunta: mas como eu menosprezo isso? Eu já sei, já entendi que eu menosprezo muita coisa quando eu não me preparo, mas como? De que modo eu estou aqui agora menosprezando isso, ou não? De que modo eu menosprezei isso na última ceia? Em primeiro lugar, você menosprezou isso quando sabia que deveria se preparar e não se preparou. Pensou em outras coisas, preparou-se para outras coisas, imaginou outras coisas, esteve diante de outras coisas, adorou outras coisas, se relacionou com outras coisas, e todas essas outras coisas foram mais importantes do que estar aqui hoje, e por isso você esteja pensando agora nelas e esteja vendo que não pensou devidamente. Mas como hoje você ainda pode estar assim? Em primeiro lugar, você pode não prestar atenção nessas palavras e apenas ouvi-las como mais uma prédica. Sabe, pastor, duro é este discurso, pastor. E você pode se entregar, por exemplo, a uma soneca durante o culto, e está escrito aqui, o pregador falou disso no dia. Está aqui, eu vou ler em ipsis literis, porque fica muito perigoso a gente, de repente, estar pensando de que por alguém estar com sono, a gente está falando da pessoa. Ele diz aqui no seu sermão de 200 anos atrás, quantas pessoas frequentam as igrejas e capelas para se entregarem a uma soneca confortável. Essa é a palavra que está escrita aqui há 200 anos atrás. Mas quantas pessoas vão ao prédio diante da ceia e não estão dormindo, mas a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro.
Você pode estar menosprezando a palavra que aqui está hoje sendo ministrada ao colocar ela em qualquer lugar, menos no centro do seu coração. Ao tentar, de alguma forma, dar desculpas para o fato de não estar tão preparado. Aconteceram algumas coisas, pastor. Estive tão cansado. Ontem foi um dia cheio. Mas e sexta? Mas e quinta? Mas e quarta? E durante o retiro você pensou sobre isso? Que tipo de desculpa eu e você, eu me incluo, pode ser dada diante da mesa do Senhor? E por último, por que menospreza? O pregador diz: talvez menosprezem porque ignorem a grandeza disso tudo. Talvez eles não soubessem no texto, e a gente ainda volta para terminá-lo, talvez eles não soubessem a grandeza da festa. Talvez eles não soubessem quão formoso é o príncipe, o rei, tudo aquilo que estava sendo ofertado. Isaac Watts, autor de grandes hinos, canta: se todas as nações conhecessem seu valor, seguramente a terra inteira o amaria. Mas a ignorância, aqui disposta, não pode ser utilizada. Não somos ignorantes, somos dispersos. Não somos ignorantes, escolhemos ignorar. Então, de repente, existe outra coisa que não a ignorância, diz o pregador, mas o orgulho. O orgulho? Sim, o orgulho. De que me serve me preparar para a mesa do Senhor? É só chegar e tomá-la. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. Por que eu preciso me preparar para isso? Então, o orgulho pode nos assegurar um lugar onde podemos estar preparados com nossa própria justiça e sabedoria para estar diante de uma mesa que jamais, em nenhum momento você pode dizer que estaria digno diante dela. Estamos terminando. O pregador diz aqui que o Senhor lhe despoje de seu orgulho, porque se ele não o fizer, será a lenha que assará sua alma para sempre. E por último ele diz: talvez eles não creram no mensageiro. Este talvez seria o pior de todos os itens aqui citados. Talvez ao término dessa prédica, já às portas de cantarmos louvores àquele que nos resgatou, você ainda não creia nesta mensagem. O que quer dizer isso? Que eu não fui salvo? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que você não está crendo. Crer é se entregar, crer é lançar-se, crer é gritar com o coração e dizer: estou me afogando, segura minha mão. Crer é ter a consciência espiritual de que está diante de algo terrível e que não há chance senão se lançar. A isto o pregador assegura: algumas pessoas são irreflexivas e estão sem estar, vendo sem ver, ouvindo sem ouvir. Estão, mas como ele mesmo disse, parecem que é uma existência de borboletas. Você nem consegue precisar o voo de uma borboleta, não é? É aleatório. Talvez pensamentos aleatórios queiram tomar a sua mente e você esteja pensando em tudo e em nada e não crê. Aqui no texto diz assim, verso 5: mas os convidados não se importaram
e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Ele mandou matar aqueles que haviam matado, mas incendiou a cidade de todos aqueles que havia convidado e desprezaram. Em seguida, o verso 11 diz: mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, aqueles que pela segunda vez agora, a nova tentativa eram os novos chamados, eles não sabiam nada sobre, ou talvez soubessem, mas imaginavam: eu nem podia ser convidado, eu nem conheço o rei, sabe? Os convidados ideais, aqueles que têm a palavra como conhecimento, e desprezaram. E diz o pregador: desprezaram afinal porque a cada domingo o evangelho é pregado, diz o pregador Charles Spurgeon em esse sermão de 1856. Ele brada no final do sermão dizendo: afinal toda semana vocês ouvem isso. Afinal, a cada momento que se ministra a ceia é mais uma ceia. Afinal, a cada dia você pode abrir a sua Bíblia em casa, diz o pregador Charles Haddon Spurgeon, desesperado com a passividade de seus ouvintes. Afinal, você pode chegar em casa hoje e ouvir todas essas coisas através de uma pregação no YouTube, muito melhor do que a desse mensageiro. Afinal, você pode dar desculpas e rapidamente solidificar a ideia de que você não se preparou, mas na próxima vez você vai se preparar para esta mesa. E aí, você entra como este homem do verso 12. Amigo, como você entrou sem vestes nupcial? E eu pergunto a você: a veste nupcial representa o quê? Talvez uns diriam a santidade, outros diriam ele crer, outros diriam um monte de coisas, mas a parábola não nos diz nada. E mesmo que você vá até Apocalipse e tente se lançar nas novas vestes dadas aos remidos, também seria um pouco de abuso. Vamos pensar de que a veste nupcial é basicamente ter se preparado do modo adequado para estar diante de tal convite. Você foi chamado a estar aqui, então se comporte como escolhido. Você e eu fomos chamados a esta mesa, então nos comportemos como tais. Verso 13: amarrem os pés e as mãos deles e atirem para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Spurgeon no final cita os versos finais de Marcos. Spurgeon já completamente emocionado, e você percebe isso na escrita do sermão. Aqueles que já leram os sermões do Spurgeon já devem ter percebido: eia! Ele tem gritos durante o sermão, e no final ele está gritando: ouçam todos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pare de se comportar justificando o quinto ponto do calvinismo como a doutrina que você tem para, na hora de que não está preparado diante do Senhor, você lembra de que Ele nunca vai te lançar fora. Afinal Ele disse isso. Muitos de nós justificam o nosso despreparo diante do Senhor porque a semente incorruptível jamais pode ser corruptível, porque uma vez salvo, banalizando a palavra e dizendo àqueles que nada sabem: salvo para sempre. Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso. E eu pergunto: estas são as vestes de um escolhido? Este é o pensamento daqueles que de fato compreendem a grandeza do que foi chamado para participar? Não sei o quanto você creu. Eu nem sei se você creu no que foi dito. E como diria Isaías, quem creu na nossa pregação? Ignore o meu gesto dramático e teatral. Ignore os pecados que você sabe que eu cometo e eu já confessei. Ignore nesta manhã
a minha capacidade homilética. Pergunte ao seu coração se você menosprezou este momento.